Olá, pessoal. Meu nome é Eduardo. Eu sou doutor em saúde da criança pela PUC-RS. Também, atualmente, eu estou fazendo pós-doutorado em ciências da saúde, também pela PUC-RS. Minha orientadora é a professora Rita Matiello. E hoje eu vou apresentar para vocês a ferramenta de análise de qualidade do NIH para estudos de corte e transversais. Então, eles deixam bem claro que essa ferramenta ela foi desenvolvida para avaliar a validade interna dos estudos, né? Analisando falhas no desenho ou na implementação do desenho. O grande objetivo é ver qual é a força da associação causal entre uma variável de exposição e uma variável de desfecho. Isso é uma ferramenta que foi desenvolvida para uso interno, né? Porém, ela tem sido usada e pode ser usada em revisões sistemáticas e guias clínicos. Ela ainda não foi publicada e não foi padronizada. Portanto, ela não fornece um critério numérico, ela não fornece um score em que a gente possa dizer que a partir de tal número desse score o estudo é bom ou ruim. Então, os pesquisadores, ou seja, nós devemos estabelecer nossos próprios critérios, né? Então, cada item deve ser julgado como sim, quando o estudo atende aquele item, né? Não, quando o estudo não atende aquele item. Não pode ser determinado, não reportado e não aplicado. Nessas três últimas situações, a gente tem que analisar se, assim como o não, existe um potencial risco de viés, né, na análise causal dessa associação, né? Então, aqui, só quis deixar como exemplo aqui, né, a correlação não é causalidade, né? Duas variáveis podem estar extremamente relacionadas, como aqui a venda de sorvetes e o ataque de tubarões. Provavelmente não é o aumento de venda de sorvetes que aumente o ataque de tubarões. Existe uma outra variável aí que está causando as duas coisas, né? Então, o NIH tem várias ferramentas, né, para vários tipos de estudo, e hoje a gente vai se concentrar aqui na ferramenta para estudos observacionais de corte ou transversais. Que interessante também que foi atualizada, essas ferramentas foram atualizadas aqui em julho desse ano, então 2021, né, para quem está vendo isso aí no futuro. Então, do meu ponto de vista agora, no momento histórico em que eu estou, são ferramentas que estão bastante atualizadas. Então, a primeira questão, o primeiro item que a gente tem que analisar é se a questão de pesquisa está claramente declarada no documento, né, no estudo. Geralmente, a gente acha essa informação lá na introdução. Final da introdução, alguns colocam no meio, não importa, mas geralmente é na introdução. E é importante que a gente tenha bem claro, né, que os autores consigam deixar bem claro qual é essa questão de pesquisa. Lembrando, né, população, aqui é a população, nesse meu exemplo aqui, são pacientes que foram com ventilação mecânica infectados com SARS-CoV-2. Nós temos a exposição, nesse caso aqui, eu considero que a exposição seria um ângulo de fase baixo, né? E o desfecho aqui é o tempo de hospital, dias de ventilação mecânica e mortalidade em 60 dias. O controle, que no caso seria os pacientes que teriam o ângulo de fase maior. As questões 2 e 3 tratam da população do estudo, né? Na questão 2, especificamente, ela pergunta se a população está especificada e definida. Então, em termos de demografia, locais em que foram pesquisados, o período de tempo e, principalmente, e muito importante, nas cortes, né, que a população não tenha o desfecho na época do recrutamento, né? Então, aqui é um caso, né, dessa última parte, principalmente, né, eles descreveram anteriormente ali onde é que foi, qual era a demografia, qual era o período, os locais, e aqui eles descrevem, né,
que as pessoas tinham que ser livres, né, de ataque do coração, doença arterial, ataque e AVC. Por quê? Porque estava havendo biomarcadores cardiovascular e mortalidade. Então, no caso, a associação, né, se o exercício conseguiria diminuir esses biomarcadores e a mortalidade por todas as causas. Então, é muito importante, né, que os meus pacientes, os meus sujeitos de pesquisa, né, participantes da pesquisa, não tenham essas doenças que, por si só, já teriam faria uma diferença muito grande, né? Então, eu tenho que recrutar pessoas com baixo e alto nível de atividade física, mas sem essas doenças na linha de base. E a questão 3, que ainda é sobre a população do estudo, é se pelo menos 50% dos elegíveis entraram no estudo. Isso é regra de 3, vê ali, tinha 1.000 pessoas elegíveis, eu consegui 300, então eu marco não. Eu consegui 501, eu marco sim. No caso, que ele atendeu esta exigência. O item 4 é em relação ao recrutamento e critérios de inclusão. Então, é a mesma população, né, o grupo exposto e não exposto foram recrutados na mesma população. Eles dão um exemplo, assim, ó, por exemplo, do grupo intervenção, ou do grupo intervenção, não, do grupo exposto, recrutado numa clínica, e do grupo controle recrutado na população geral. Nesse caso, a gente coloca a resposta como não. Eu peço desculpa aqui pelo erro, isso aqui era para ser um E, né? Que é um grupo exposição, porque nós não temos uma intervenção em estudos observacionais, né? E aqui o meu exemplo, né, da Corte de Pelotas, ali um dos artigos deles, eles descrevem, né, os participantes da corte, a gente vê que são mães que vivem na área urbana de Pelotas. Então, a gente já pode ver que são todos com o mesmo critério de inclusão. No item 5, nós temos a justificativa do tamanho da amostra, né? Então, os autores deram razões para selecionar aquele número de pessoas que eles conseguiram. O N é suficiente para detectar associações, né? No caso, eles provaram que se existe uma associação, principalmente uma associação causal entre a exposição e o desfecho, eles têm um N suficiente para verificar isso, né? Aqui eu peguei um exemplo que é bem fácil de achar, que é está como um título, né, da metodologia, o tamanho da amostra. Nem sempre é tão fácil assim, não por culpa dos autores, às vezes porque a revista não permite que se coloque subtítulos dentro da metodologia ou das sessões, então tu vai ter que colocar, o autor vai ter que colocar o cálculo do tamanho amostral no meio do texto da metodologia, geralmente, mas a gente tem que dar essa procurada para ver se tem esse tamanho de amostra, né? Então, os autores também podem justificar o N pelo poder, né, que, segundo o pessoal do NRAGE, aí, geralmente vai estar lá na discussão, mas eu acho que também pode ser apresentado na metodologia. Então, como exemplo, eles dão, né, um estudo que teve 85% de poder para detectar um aumento de 0,85 graus no ângulo de fase com alfa bilateral de 0,05. Eles também deixam claro que algumas cortes têm um caráter exploratório, então eles não apresentam, né, como não tem ainda na literatura, muitas vezes, de onde tirar o que se precisa para calcular o tamanho da amostra, daí não expressam esse cálculo amostral. Mas, nesses casos, a gente coloca a resposta como não atende, né? A questão 6, né, ela diz o seguinte, né, que a exposição é anterior ao desfecho. Então, os autores têm que deixar claro no estudo, né, que eles recrutaram na população geral, e aí eles dividiram, né, os que tinham
exposição e os que não tinham exposição. Em ambos os casos, não existia doença. E aí eles acompanham no tempo para ver daqueles expostos quantos ficaram doentes e daqueles não expostos quantos ficaram doentes, né? Em cortes prospectivas, se o autor seleciona e determina a exposição, geralmente isso acontece nessas cortes grandes, como a corte de Pelotas, né? Você seleciona quase toda a população, ou uma corte de nascimento, né, no caso, e aí vai determinar se está exposto ou não. Em alguns estudos também podem fazer uma corte exposta e uma corte não exposta, mas a corte exposta não pode ter a doença já. Ela pode ter, já ser selecionada com base na exposição, mas sem ter a doença. Em cortes retrospectivas, tem que ser selecionado com base na exposição, ok? Mas tem que assegurar que a exposição precede o desfecho, ou seja, que a exposição veio antes do desfecho. Então, nós estamos aqui, nós vamos voltar, né, fazer retrospectivamente, a gente tem que chegar até aqui para ter certeza de que não havia o desfecho já, né, na seleção. Né? Tem que tomar muito, quando a gente faz a corte retrospectiva, tem que tomar muito cuidado para não transformar o estudo num estudo de caso e controle, né? Que aí sim, no estudo de caso e controle, a gente seleciona, né, um grupo com o desfecho, outro grupo sem o desfecho. Aqui não, a gente pode escolher um grupo com a exposição e outro sem a exposição, mas não com desfecho. Em estudos transversais, como é uma foto, né, a gente sempre faz essa analogia da foto e do filme, né, que um estudo longitudinal é um estudo que é um filme, que a gente vai acompanhando as pessoas, e no transversal é uma foto, então não tem tempo, né, então não há o desfecho e a exposição são avaliados ao mesmo tempo. Então, nesse caso, a gente marca não. Isso é interessante pensar nisso, né? Porque eu acho que eles mudaram nessa atualização que eles fizeram, porque a gente marcava como não se aplica para transversais. Mas como a ideia deles é ver a força da relação causal, eles marcam como não. Não, então, nenhum estudo transversal vai atender ao item 6 dessa ferramenta de qualidade. No item 7, a gente tem que saber se há tempo suficiente para o efeito. Né? Em desfechos dicotômicos, se tem tempo suficiente para ocorrer os desfechos que eu estou pensando. Então, por exemplo, se eu vou ver mortalidade, eu vou ter que ter um segmento relativamente grande para que a gente tenha casos suficientes de morte nos dois grupos. E se tem tempo suficiente para a exposição causar o efeito biológico que a gente está analisando. Aí fica muito claro uma coisa, né, pessoal? Não existe um tempo X, tem que ser 2 anos, tem que ser 6 meses, tem que ser 10 anos. Vai depender muito do nosso desfecho. Então, se a nossa exposição é o consumo de sal por 2 meses, e o meu desfecho é a pressão arterial, se eu tenho uma modificação na pressão arterial, provavelmente é suficiente o tempo de 2 meses para que eu tenha alguma mudança na pressão arterial, aumentando ou diminuindo o consumo de sal. Porém, se eu quero saber se o consumo exagerado de sal causa problemas cardíacos, principalmente se a gente vai ver se é mortalidade por problemas cardíacos, provavelmente eu vou precisar de muito mais de 2 meses, talvez 20 anos, né, dependendo da idade de entrada dos nossos participantes da pesquisa. Né? De novo, aqui nos transversais, a gente marcava como não se aplica, e nessa atualização, me parece, né, eles colocam para marcar não. De novo, por quê? Porque a gente quer, essa ferramenta, ela quer ver se há uma relação, qual é a força da relação causal entre a exposição e o desfecho. Na questão 8, o que eles veem é se o estudo analisa diferentes níveis de exposição naquelas de desfechos
e naquelas, não só nos desfechos, mas também nas exposições contínuas, né? Nas variáveis contínuas. Então, por exemplo, aqui, o nível de atividade física foi medido em 4 níveis, né? Muito baixo, baixo, médio e alto, né? Em relação aqui à doença pulmonar. Também poderia ser apresentado como dados contínuos, em desfechos dicotômicos a gente coloca não se aplica. Desfechos e exposições dicotômicas, né? Então, o item 9 fala para a gente das medidas de exposição e avaliação, né? Então, a exposição foi detalhada lá no nosso no estudo, né? A ferramenta utilizada é acurada e precisa, é uma ferramenta validada ou objetiva. Então, no caso, por exemplo, eu tenho o viés da atividade física, né? Eu sou de origem professor de educação física, então a maioria dos meus exemplos são desse lado, mas vocês podem imaginar exemplos aí nas áreas de vocês. Então, por exemplo, aqui, para ver o nível de atividade física de uma pessoa, eu posso usar esses relógios e outros aparelhos que medem objetivamente, né, a quantidade de atividade física. Eu posso utilizar um questionário. O questionário é validado? Não é validado? Foi igual nos dois grupos? Aqui eu trouxe esse exemplo aqui de um artigo que quis mostrar a associação entre a atividade física, o nível de atividade física e a mortalidade por Covid. Eles chegaram à conclusão de que quem era mais ativo, quando infectado, tinha uma mortalidade menor. Mas eles têm uma falha extremamente grave na metodologia, que é isso aqui, ó. Os pacientes que morreram depois da hospitalização, um membro da família que respondia ao questionário. Então, eu fico imaginando, será que a minha família sabe o quanto eu faço de atividade física? Pensem aí vocês. E nos sobreviventes, quem respondeu foi o próprio sobrevivente. Será que o sobrevivente não vai exagerar um pouco o nível de atividade física dele e, de repente, a família diminuir? A gente não sabe, né? Então, teria que ser igual nos dois grupos, de arranjar alguma maneira de que essa análise do nível de atividade física seja igual, ou seja qual for a exposição que a gente está falando. Eles dão como exemplo né, fazer um protocolo, ter um pessoal treinado, e eles lembram, né, que os expostos tendem a ser mais testados, então tem que cuidar isso também em relação ao número de desfechos, né? Então, se a pessoa tem uma doença de base, ela tende a ser mais testada. Se aquela doença que é a exposição para agravamento de alguma outra coisa, tem que tomar cuidado para ver se esses não sofreram mais testes, né, do que os não expostos. No item 10, eles perguntam se a avaliação da exposição foi repetida, né? Se foi medida mais de uma vez durante o período do trabalho. Eles dizem que isso aumenta a confiança na medida, né? Então, por exemplo, uma pessoa, voltando lá ao exemplo da pressão arterial. Talvez a minha pressão arterial medida no dia, num dos jogos aí que eu tenho acompanhado da Olimpíada, possa aumentar um pouquinho, né? Pela questão emocional. Também ajuda a analisar a mudança no nível de exposição e não se aplica em todos os casos. Então, aqui é um caso em que tem que haver uma padronização, né, da análise desse item entre os avaliadores aí que estão fazendo a revisão sistemática ou analisando o estudo, né? Então, ter mais de uma medida vai ser importante ou não vai ser importante? Se não é importante para o desfecho em si ou para a exposição que a gente está pensando, a gente pode marcar como não se aplica. Okay? Aqui eu trouxe um exemplo que eu achei. Isso é uma coisa também, né? É raro a gente achar assim,
estudos que tenham muitas avaliações da exposição, né? Geralmente vão ser cortes como essa corte de Framingham, aqui, que é conhecidíssima, a corte de Pelotas tem várias medidas, né? Sempre vão fazendo medidas de exposição. E aqui, no caso, eles faziam a reanálise, né? A mais ou menos a cada 4 anos. Aí, aqui seria um caso que a gente colocaria como sim. A avaliação do desfecho, os detalhes que a gente tem que analisar são os mesmos detalhes que a gente analisa na avaliação da exposição, né? Foi descrito detalhadamente, aqui essa descrição detalhada, tanto para a exposição quanto aqui para o desfecho, a gente tem que pensar assim, ó, se eu quisesse refazer esse estudo, eu conseguiria? Eu teria detalhes suficientes de como foi avaliada a exposição, de como foi avaliado o desfecho, para refazer o estudo? Se sim, a gente marca OK, tanto lá na exposição quanto aqui no desfecho. É acurado e precisa o instrumento de avaliação do desfecho? É validado ou é objetivo? Mesma coisa do outro. É igual nos dois grupos? Teve um protocolo, o pessoal foi treinado? Vamos voltar aqui um pouquinho. Eu coloquei aqui só este exemplo aqui, porque o que eles dizem é o seguinte, né? O melhor desfecho possível na maioria dos casos, na maior parte dos estudos, seria a mortalidade, né? É um desfecho dicotômico, morreu, não morreu, e não tem muito como, né? É claro que, de repente, se for ver o segmento ligando para familiar ou coisa assim, talvez tenha algum problema, mas é um desfecho que é bem fácil, né, de ser curado, preciso. Mas outros desfechos já são mais difíceis, né? Principalmente aqueles desfechos que a gente precisa de fazer avaliações, né? Então, nesses casos, protocolos e treinar o pessoal é extremamente importante. A questão 12 trata do cegamento, né? Daí, nesse caso, a gente tem que ver se o avaliador do desfecho sabia ou não se o indivíduo que ele está avaliando é exposto ou não exposto, né? Então, é a pergunta que a gente se faz, né? Do jeito que eles descreveram, quem avaliou o desfecho tinha como saber em qual grupo estava o indivíduo? Se sim, a gente marca como não, nessa questão aqui, tá? Aqui e aqui, aqui não se fala em duplo cego, né? Porque no caso, o indivíduo vai saber se ele tem a exposição ou não. Taxa de segmento é o quê? É em estudos de corte, né? Quantos quantos indivíduos entraram na análise, na linha de base, e quantos foram reanalisados, né? Nas vezes que se seguiu. Geralmente, em torno de 80% é aceitável. Então, você vai lá, faz uma regra de 3 simples, né? Então, entraram 100, para facilitar aqui a minha conta, entraram 100 pessoas, né, na linha de base. Na minha reanálise, eu tinha 85. Ok, tem pelo menos 80%, aceitável. Eu marco como sim, a taxa de segmento foi suficientemente boa. Na linha de base eu tinha 100 indivíduos e na reanálise, né, 3 meses depois eu tinha 60%. Aí eu marco não. Mas é claro que esses 80% é no geral, assim, né? A gente tem que analisar que, por exemplo, em cortes de segmento pequeno, a gente tem que ser um pouquinho mais exigente, né? Então, o cara tinha 6 meses só de segmento, então a gente vai, de repente, exigir em torno de 90% de segmento. Cortes grandes, de 20 anos, 30 anos,
como esse caso aqui de Pelotas, que analisou a corte de 82 em 2012, 2013, ou seja, 40 anos, em torno de 65% é um segmento excelente, né? Então, eles alcançaram 68%, nesse caso aqui, específico, que é uma corte que teve uma segunda análise 40 anos depois, a gente marca, mesmo que, né, seja abaixo daqueles 80%, a gente marca como sim. Então, 80% o geral, mas dependendo da situação, a gente é mais exigente ou menos exigente aqui para marcar o sim nessa questão. E, finalmente, aqui a questão 14 fala da análise estatística, né? Uma das principais coisas que a gente tem que ver aqui é que se os principais fatores de confusão para aquilo entraram, né, na análise estatística. Então, um exemplo que eu acho bem simples é a pessoa vai analisar emagrecimento e não usa como fator de confusão, né? Não entra na análise estatística dieta nem exercício físico, né? Vê alguma outra variável aí e não coloca essas duas variáveis que são reconhecidamente importantes, né, para o emagrecimento na análise estatística. Então, aqui eu acho interessante esse exemplo aqui, né, que existe uma correlação entre ficar doente e o mau cheiro. Uma correlação existe, né? Mas não é o mau cheiro que causa a doença. Tem lá a bactéria, né, que vai causar tanto o mau cheiro, apodrecendo as coisas, quanto a doença. Mas provavelmente, se a gente for fazer uma correlação entre comer um pão que está cheirando mal e ficar doente, essa nossa correlação vai ser bem próxima a 1, talvez, né? Mas não é o mau cheiro em si que está causando a doença, em si, a bactéria que causa tanto uma coisa quanto outra, né? Então, um guia geral para avaliação da qualidade é o seguinte, né? As questões, esses 14 itens, ajudam a gente a ter foco nas questões principais do estudo, né? Que mais podem causar viés. A validade interna diminui um pouquinho a cada falha que o estudo apresenta. E aí, para quem está fazendo uma revisão sistemática, por exemplo, né, ou um guia para a população, mas na revisão sistemática, principalmente, que a gente está usando, pensando nessa ferramenta, a gente tem que decidir se alguma daquelas falhas ali são capitais. A gente tem que ter isso previamente decidido no grupo de estudo, né? Porque algumas falhas podem não causar um risco de viés tão grande para aquele desfecho que a gente está pensando, e outras sim. Então, essa ferramenta ela ajuda na análise crítica do viés de seleção, do viés de informação, do viés de mensuração e outros itens que estão aí, né? Quanto maior o risco de viés, pior a qualidade do estudo. E a gente tem que lembrar, assim, que falhas fatais em estudos publicados são muito raras, principalmente se a gente for pensar em estudos publicados em revistas relativamente boas, né? Pode ocorrer, mas geralmente as falhas, os riscos de viés estão ali escondidinhos, até a gente pode dizer, né? E cada item marcado, cada item marcado como não deve ser analisado. A gente tem que pensar, né? Esse item que a gente marcou como não, ou como não se aplica, ou como não pôde ser determinado, a gente tem que analisar. Será que esse item é muito grave para a força de relação causal das minhas variáveis? E o significado da avaliação, né? Então, quando a gente avalia o nosso estudo como bom, a gente está dizendo que o risco de viés é muito baixo, que os resultados são válidos, que a gente pode confiar naqueles resultados. Ajustado. Existe algum risco de viés, mas que não invalida os resultados. E o pobre, o risco de viés é significativo e esses estudos deveriam ser excluídos do corpo de evidência. Isso eles colocam
para as análises que eles fazem, né, de relações causais entre variáveis e desfechos lá no NIH. A gente tem que ver, numa revisão sistemática, isso aqui teria que ser colocado na nossa metodologia, né, para que a gente possa excluir essas evidências marcadas como pobre. Só devem ser considerados se não houver outras evidências. Então, eles até colocam, né, que nenhum estudo classificado como pobre entrou na análise deles, dos desfechos que eles estavam vendo, porque, em geral, esses estudos, existiam outros estudos com melhor evidência para fazer essa relação. Então, pessoal, a apresentação é essa. Eu vou mandar para vocês o link de uma ferramenta chamada Kahoot. Eu vou mostrar para vocês aqui. Onde é que está? Está aqui. Existem alguns estudos na parte das ciências da educação que mostram que a gente consegue aprender bastante quando a gente faz algumas... quando vai rememorando, né, o que foi apresentado. Então, aqui vão ser algumas perguntas, 14 perguntas, que são os 14 itens, tá? Nesse link, vocês vão para essa página que quem não está cadastrado vai ter que se cadastrar. Como eu já sou usuário, eu vou entrar aqui. E no meu login ali, né, minha senha, que é asterisco, 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 asterisco. Então, vocês vão apertar em play. E aqui, ó, daria para jogar em turma, mas dá para jogar individual. Vai aqui em praticar. Ele vai perguntar para vocês. Aqui, ó. Então, aqui vocês colocam um apelido. E aqui ele vai fazer uma competição virtual. Então, aqui tem 4 adversários, tá? Que vocês vão jogar juntos. Como é que vai ser? Eu não vou mostrar mais para vocês aqui, para vocês não saberem direitinho quais são as perguntas, tá? E as respostas. Mas, basicamente, vocês vão ter um tempo para responder cada pergunta. Essas perguntas... e ele vai dando um score para vocês. Então, quem responder mais rápido e certo ganha um score maior e no final ele vai dar a pontuação de vocês. Dá para jogar daquela maneira que eu coloquei ali, que seria um virtual, né, adversários virtuais. E se vocês quiserem combinar, eu posso abrir para vocês para fazer para vocês jogar um contra o outro. Então, vai ter um PIN, né, do jogo, só que daí eu vou ter que estar junto. Vocês vão colocar nesse site aqui o PIN e vocês jogariam um contra o outro. Só que teria só combinar um horário que eu tivesse junto. Ok? Até mais, então. Tchau, tchau.